A maioria dos presidiários nesse país são negros. A maioria das prostitutas são negros. A maioria dos camponeses do Nordeste grilhados são negros. Isso tudo é base para reflexão. Negro, oi, 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 negra, quem sou eu? Negro, oi, 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 negra, raça negra aqui, oi, 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 raça negra, chorou no pelo. A história da escravidão no Brasil ainda está muito mal contada, ou praticamente não contada. O que se ensina é que no Brasil a escravidão foi benigna, os senhores bondosos e os escravos obedientes. E com isto, praticamente, a escravidão era uma situação maravilhosa para todos. No entanto, a escravidão no Brasil foi tão brutal, violenta e despótica como todas as escravidões do mundo. Quero me acabar no sumidor. A escravidão no Brasil resultou da dificuldade que os brancos encontraram de promover a exploração agrícola através de recursos humanos de seus próprios países. Então, o que se implantou no Brasil foi o que os especialistas chamam de um modo colonial e escravista de produção. E o negro era vendido como se vende atualmente o gado, a galinha, o feijão, o arroz, como se fosse uma mercadoria. Lamba de 20 dias, ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Ei, lamba. A religião era um instrumento de controle social utilizado pela raça dominante para manter os escravos em condição de submissão. Lamba de 20 dias, ei, lamba, quero me acabar no sul. O trabalhador negro estava sujeito a uma jornada de trabalho muito dura. Não havia propriamente um limite e as tarefas exercidas eram tão dolorosas, tão duras, que muitas vezes o escravo morria de acidente no processo produtivo. Como nós tivemos no Brasil ciclos econômicos, o ciclo da cana-de-açúcar cedeu lugar ao ciclo da mineração, não é? O ciclo da mineração cedeu lugar ao ciclo do café. O que aconteceu é que as populações escravas tiveram uma grande mobilidade e foram deslocadas de uma região para outra. E muitas vezes, então, a violência ressurgia. E às vezes numa escala muito forte. O início do ciclo do café foi um momento de uma extrema violência no tratamento dos negros. O negro era tido como um inimigo público número 1. Quer dizer, era preciso um grau de repressão muito violenta para manter o negro na ordem. Segura
lado, a repressão mais violenta do senhor para exigir o trabalho máximo do escravo, e do outro lado, a revolta permanente dos escravos, a sua resistência contra o sistema opressivo que o dominava. O capoeirista sempre foi um revolucionário, né? O capoeirista ele sempre esteve lutando contra o sistema e lutando contra todo tipo de opressão. Ele, por saber que seu corpo era uma arma, então ele nunca aceitava, né, em ser oprimido. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Tumbá? Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Tumbá? O quilombo é a prova mais evidente de que no processo de luta de classes na sociedade escravista, os negros escravos jamais entregaram os pontos, jamais deixaram de resistir, jamais deixaram de usar também a violência contra a violência do opressor. Palmares foi, de fato, a experiência militar, política, social e econômica que demonstrou como os negros escravos podiam construir uma sociedade livre contra os seus senhores e contra o sistema latifundiário e escravista que predominava. Desta forma, quando nós pegamos a história do negro, nós vamos pegar a história da resistência do negro. Essa história da resistência escrava, essa história que seria a história do anti-pai João, da anti-mãe preta, mas pelo contrário, mostrando as mulheres escravas como Luísa Maim, resistindo de armas nas mãos contra a escravidão, mostrando que as mulheres escravas também resistiam, inclusive, matando seus filhos para que eles não continuassem sendo escravos. Essa história não é contada. Os brancos diziam que em nenhum país do mundo essa nefanda instituição foi tão doce como no Brasil. Agora, não me passa pela cabeça, não deve passar pela cabeça de ninguém, que essa nefanda instituição, como os próprios brancos chamavam a escravidão, que ela pudesse ser doce em algum lugar. Ela só poderia ser doce da perspectiva de quem estivesse na Casa Grande, não na perspectiva de quem estivesse na senzala. Escravizado, brancos e pobres trabalhadores, tudo escravizado. Os trabalhadores estão morrendo por agrotóxicos, estão morrendo de uma coisa banal como picadas de insetos, de cobra, estão morrendo de acidentes de trabalho quando se transportam em caminhões sem o mínimo cuidado, numa condição pior do que se transporta o gado. E na cidade estão morrendo porque morrem de condições muito precárias e inseguras de trabalho. Morrem de queda de andaimes, morrem de acidentes em prensas, perdem os dedos porque os dedos são esmagados nas máquinas. A estimativa, por exemplo, de frequência de acidentes que atinge trabalhadores brancos e negros no Brasil, com as mãos, é de aproximadamente 30% de acidentes, o que faz supor uma perda de dedos de 300 a 400 mil dedos no Brasil anualmente. Quero me acabar no sumidor. O modo da gente sobreviver hoje em dia está muito difícil, porque a gente trabalha, luta,
Você vê, um salariado hoje em dia, um pai de família, passa uma necessidade incrível. Isso já é uma grande escravidão para ele. Que ele sai de manhã, chega de noite, trabalha, feito condenado. Trabalha o mês todo, quando pega aquela mixaria, pouco dá para ele acertar o que comer para as crianças dele, para ele sobreviver. Então, sei lá, é a mesma coisa de uma escravidão. Se para o trabalhador em geral é ruim a situação de vida, vive péssimas condições de vida, para o trabalhador negro isso fica pior ainda, se é que se pode falar numa situação pior. É muito maior a taxa de desemprego entre a população negra do que entre a população branca ou a população total de forma geral. Isso num lugar onde a maioria dos trabalhadores são negros. A jornada de trabalho da população branca está hoje em torno, aqui na Grande São Paulo, em torno de 45 horas, 44 a 45 horas. A jornada de trabalho do negro aumenta em 2 ou 3 horas a mais. Para uma jornada de trabalho relativamente maior do negro, a remuneração média por hora é muito menor do que a do branco. Chega a ser quase que 150% inferior. Não se pode nem dizer que o negro está inserido no mercado de trabalho. Ele é uma peça que é utilizada como o grande exército de reserva desse mercado. Nós da comunidade negra participamos no que se chama no mercado informal de trabalho. Eu fui numa firma esse dia para arrumar serviço, não aceitou o modo de minha cor preta. Ela aqui, ó, foi tratar o serviço, a patroa me disse que ela é de cor. É, exatamente. Nem quis nem tratar. Nem tratou, nem Aqui me recebeu. Bateu a porta na minha cara e disse que não precisava mais e tudo, né? Não deu explicação nenhuma. Então tem preconceito. Eu já sofri várias vezes com aluguel de casa, compra em loja, em diversos lugares. Diz que não tem, mas aqui é o lugar que mais tem. Acho que tem mais do que na África do Sul, não sei aonde. Falou em ladrão, falou em... Sempre é o negro. Você vê que a própria polícia discrimina o negro. A própria polícia. Você vê, se tiver aqui uma rodinha de branco e preto, quem vai ser enquadrado sou eu. Bate muito, diz logo que é ladrão. A gente mesmo mostra um documento, diz que é ladrão. O papel que a polícia exerce nessa comunidade é um papel de aterrorizar. Ora, colocar ela numa situação de miséria e, no outro momento, jogar o aparelho policial para que ela não saia dos marcos da legalidade. Quer dizer, ela não pode se rebelar contra uma situação de injustiça, de miséria, porque a polícia está ali, naquele momento. Princesa Isabel, ela pensou em libertar os negros, mas não conseguiu. Nós vamos para o meio de comunicação e observamos que nós somos a pessoa feia, a pessoa burra, a pessoa que faz o trabalho doméstico, pura e simplesmente, e dificilmente aparece a família desse negro no meio de comunicação, ele fala errado, como se isso fosse a verdade. Quantos modelos você vê preto? Quantos atores de cinema, artistas, televisão, novela, teatro?
nós abrimos o nosso material didático, no nosso livro, também nós estamos ali taxados de burros, de idiotas, e até tem uma cartilha recentemente, que é bom colocar, para alguma mamãe prestar atenção, algum papai, na cartilha dos seus filhos, que tem 2 meninas, uma branca e outra negra. Então a menina branca faz tudo certinho. E a menina negra, ela deixa cair tudo, ela não acerta as coisas. Vê o que é isso trabalhando na nossa cabeça a cada dia. Por que você tem manequim branco nessa loja, hein? Porque existe um monte de preconceito, não é? Negro não tem vez, né? Eu acho. Preconceitos. Né? Eu acho. A maioria gosta mais de branco, né? Seria mais por causa do tempo também. Tempo? Clareou bastante. A maioria gosta de roupa branca. Mas não é sentido roupa, é sentido manequim. Então, mas por isso. Por que não tem brinquedo? Boneca preta? Seria feio, né? Por que feio? Boneca preta fica meio estranho. E branco não fica meio estranho? Bem. Que diferença que tem? As cores eu acho que não influi tanto. Mas pra você eu acho que influi, né? Porque você tá dizendo que uma boneca preta fica feio, fica horroroso. Não é que fica feio, fica legal. Por que não fica legal? Então, por causa Você tem preconceito? Não. Demais. Uma das dificuldades que o próprio negro enfrenta é saber identificar a discriminação. Porque veja você, o processo de colonização brasileiro, nesse sentido, ele foi muito eficiente. Quer dizer, o português, o colonizador, melhor dizendo, ele introduziu na sociedade e no próprio negro, em vários momentos, o papel de ser discriminador. De que forma? Ele passou a ideia de que a questão de ser discriminado poderia ser solucionada na medida em que se deixasse de ser negro. É o chamado fenômeno do branqueamento, né? Quer dizer, então é passado para a sociedade que a questão é do negro. Quer dizer, quando ele deixar de ser negro, ou seja, quando ele branquear, quando ele limpar a raça, como é um dos ditados populares existentes, ele passa a ser gente. Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Puruçu, Ilê, sou do Puruçu, Ilê, igualdade na cor, essa é a minha verdade. Igualdade na cor, essa é a nossa verdade. Eu sou negão, eu sou negão. No Brasil havia a tendência a se dizer que o problema racial brasileiro era exclusivamente social, que era um problema de classe. E, de fato, os movimentos sociais no meio negro mostraram que a coisa não era assim. O negro podia subir socialmente, se tornar um advogado, um engenheiro, etc., e ser rejeitado em ambientes de branco. Que não se trata apenas de conquistar a condição de cidadão, de ser incorporado a uma classe, de ser membro da sociedade civil. Trata-se de criar uma sociedade civil nova, na qual não exista concentração racial da renda, do prestígio social e do poder. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Chora, chora,
parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Chora, chora, Congo e Trevera, chora, Congo, chora. Chora, chora, Congo e Cambada, chora, Congo, chora. Muritinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Chora, chora, Congo e Devera, chora, Congo, chora. Chora, chora, Congo.